e que a gente seja luz, Senhor, dentro da nossa família, que a gente venha se alimentar, Pai, com esse estudo, que a gente venha estar entendendo, compreendendo, Pai. Tira toda e qualquer infiltração maligna aqui desse grupo, meu Pai, toda e qualquer tristeza, todo e qualquer impedimento, meu Pai. Eu quero apresentar a vida da nossa querida irmã Débora, que ela venha conduzir, meu Pai, com toda a excelência que ela sempre apresentou, Senhor. Eu quero abençoar a vida dela, meu Pai. O Senhor venha realizar os sonhos dela e que esta manhã sejam momentos assim incríveis nas nossas vidas. Abençoa toda a família dela e essa viagem que ela fez. E abençoa todos que estão aqui, que venham contribuir, participar e crescer para o teu reino e a gente ganhar almas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Jorge, você pode louvar. Nós iremos louvar agora com a sua condução. Certo. Que bom, né? Que a gente tem esse pensamento, esse desenvolvimento ao longo essa pandemia aí nos deu, né, uma visão muito grande, assim, nos aproximou, independente, né, da gente estar presencialmente, mas houve irmãos, né, que estavam sempre aqui presente, né, no estudo, aprendendo, né, e ajudando que a gente tenha uma visão privilegiada do que é comunhão. Verdade. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Amém, que louvor lindo. Amém. Depois eu quero que você passe o nome desse louvor. É muito lindo. Amém. Bruna Carla. Ah, Bruna Carla? quero saber. Muito boa a letra. Depois alguém coloca no grupo, viu? Eu gostei muito e eu não conhecia. Adriana, Amém, meus conhece, irmãos. Adriana, coloca, né? Depois a Adriana vê e coloca o nome pra gente ou louvor, tá bom? No grupo. Vamos começar hoje nosso estudo no capítulo 9 de Mateus, né? Finalizamos o capítulo 11, ou o capítulo 8, e vamos para o capítulo 9 hoje.
que é a continuidade, né, das bênçãos do Senhor, dos milagres dele, onde ele passou, não é isso? Só recapitulando, o final do capítulo 8 mostrava Jesus chegando à cidade de Gadara ali, e ele curou, né, libertou o endemoniado que vivia atormentado há anos, e aí ele segue, novamente ele entra no barco, é o que a gente vai ver, e vai para a sua cidade. Eu gostaria de pedir ao irmão Raimundo para que conduzisse a gente do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 9. Vamos começar dessa forma. Perfeito mesmo. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Porque, pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Agora eu gostaria que a gente fosse lá no livro de Marcos, no capítulo 2, e aí tem alguns detalhes a mais que Mateus não relata. Eu gostaria que lesse aí do capítulo 1, irmão Raimundo, de Marcos, Sim. Capítulo 2 de Marcos. Sim. Vai ler todo esse trecho do paralítico? Falhou a internet dela, caiu ficou sem a câmera, acho que tava deu alguma falhando. falhada. Eu vou lendo aqui porque aqui em Marcos Acho que é até o 12, né? Porque Marcos aqui ele fala também sobre o paralítico. E diz aqui, vamos ler nessa versão, quando voltar, Débora comenta. Que diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Amém. Amém. Então aí a gente Deu uma teve travadinha, não foi, Débora? Aí, não foi? A internet não está muito legal aqui, tá travando, mas Deus ajude que a gente consiga. De vez em quando falha um pouco a voz, mas agora deu uma estabilizada. Mas pode ir conduzindo. Isso. Bom, então eu gostaria que
quem quisesse, pudesse ficar à vontade para fazer comentários, né? Depois eu vou retomar o texto, trazendo algumas coisas que eu vi nos estudos que eu fiz, né? A respeito desse texto. O que acontece nessa passagem? A gente viu detalhes em Marcos, né? A gente viu aqui em Mateus, Jesus curando ali um paralítico e perdoando os seus pecados. O que esse texto falou ao coração de vocês? Assim? Que lições vocês entenderam? Eu aí observo assim, nessa jornada de Cristo, sempre que ele ia aos lugares, já se tinha muita expectativa da chegada dele, provavelmente do que ele iria realizar ali. E especificamente nesse capítulo, a gente vê uma reunião muito grande, eles tentando encontrar uma forma de levar uma pessoa que eles achavam que tinha uma necessidade maior. E Cristo aí, nesse momento, a gente... assim, ele fala sempre assim, a questão de passar para o outro lado da margem, ou passar para um outro lado. Quando a gente observa, a gente vê também assim, a questão de pensar diferente, né? Passem para o outro lado da margem, passem para o outro... É como se a gente fosse para um outro estado de espírito, de compreensão. Isso eu estou falando, né, do início, né? Quando ele atravessa e vai até essa casa. Então, essa dúvida que eles tinham na questão de se ele tinha o poder ou não, era porque estava dividido ali, né? Tinham pessoas que acreditavam e de que não acreditavam. Já haviam aqueles curiosos, né? Aqueles que foram ali somente para testificar se realmente era o Filho do Homem, ou então para ver com os próprios olhos se ele tinha a capacidade de... né? E Jesus questiona sobre essa questão de o que é mais importante para vocês? Eu falar, né, dos pecados, perdoar os pecados, ou que, na verdade, eles estavam querendo ver uma realização física. É o que eu, inicialmente, então, ao longo do tempo, quando os outros fizeram comentários, eu vou completando o meu raciocínio. Uhum. Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo sua primeira colocação aí. Mais alguém quer falar? Vocês percebem quantos milagres Jesus fez aí nessa passagem? Os milagres que ele fez, vocês conseguem ver assim? Inicialmente, eu gostaria de fazer, né, uma pergunta com observação, porque aqui Jesus traz a questão do que ele está perdoando os pecados, que nos outros milagres a gente sempre vê assim Jesus já curando a pessoa, né? Ele tem autoridade para isso, ele sempre teve. Então, ele fala primeiro que perdoados estão os teus pecados, porque esse paralítico foi levado pelas pessoas, né? Mas aí eu queria saber, assim, no contexto, porque eu nunca estudei exatamente essa parte da Bíblia, porque o paralítico estava ali, praticamente ele não estava exatamente buscando, pelo que eu entendi, aquela cura, ele foi levado pelas pessoas. E aí Jesus falou na frente dos escribas, perdoados estão os teus pecados. E aí eu quero fazer uma correlação, que teve uma parte na Bíblia que Jesus falou assim, ele quis mostrar que aquela pessoa estava vivendo ali, não foi por conta dos pecados dos pais, que era uma criança, não sei. E aí ele fala que não tinha correlação, porque o filho não pagará pela maldição, né? Ou pelo pecado dos pais. Mas esse paralítico aqui era paralítico de nascença, porque se Jesus está curando ele, né? Está perdoando ele. Então, essa paralisia dele tinha alguma correlação com isso? Por que Jesus não falou logo, tipo, levanta e anda? Só foi para mostrar para os escribas
que o perdão tem a ver com o milagre, né? Me deu essa conexão aqui, porque quando ele fala assim, seria mais fácil, é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda, que para ele é tudo igual, vamos imaginar, né? Aí eu só queria que viesse essa compreensão melhor sobre Muito esse bom. assunto. Eu acho que alguns Débora, detalhes deixa eu não falar, são. falar rapidinho. Né? Aqui eu queria só complementar exatamente o ponto que Jorge chamou a atenção sobre a cura física, né? Porque quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, eles começaram a razoar entre si, dizendo que Jesus blasfemava, porque ele não cria, né? Porque Jesus perdoou, mas que certeza eles teriam, né? Que as pessoas, um homem natural, ele quer ver, né? Como Tomé, que realmente aquele homem teve seus pecados perdoados, né? Então, o segundo milagre, né? Você falou sobre milagre, só aí de cara foi 2 milagres, né? O segundo milagre que foi a cura, eu creio que foi assim para testificar, né? Que Jesus, ele era Deus, era o Filho do homem, né? Ele estava ali como homem, mas ele era Deus, ele tinha autoridade sim, né? Então foi só para selar, né? Para confirmar o primeiro milagre que ele tinha feito. Mas pode concluir, Jorge. É porque ficou claro, né, que Jesus, quer dizer, eu penso, mas eu posso estar errado, que o pecado, né, Jesus deu mais se fixou mais no pecado. Então, se levaram ele, provavelmente era alguém da redondeza que eles observavam o comportamento, que além do problema físico, ele precisaria de uma reconstituição, né, espiritual, né? Provavelmente, que é o que a gente imagina. Não sei se eu estou pensando correto. Agora eu creio que ele queria realmente também ser curado, né? Porque para que o milagre aconteça, você tem que crer. Se mesmo que os outros quisessem, né? Que ele fosse curado, se ele não. Deus não impõe, né? Deus dá o livre-arbítrio. Eu acredito que ele também queria, né? Devia ter falado para os amigos, né? Que queria ser curado, por isso que levaram, né? E como o Débora abordou aqui o livro de Marcos, ele tem uma abrangência maior, né? Fala muitos detalhes que em Mateus não fala, né? Em Mateus é muito sucinto, ele fala que descobriu o telhado, desceu, tem uns detalhes que facilita até melhor a nossa compreensão. E é ótimo que Pode ir, vai Débora. complementando, né? Vai complementando. É como se eles estivessem encaixando assim, porque os detalhes que não está em um, tudo vai. Isso, muito bom. Vamos, Débora? agora que vocês... Oi. Pode dizer. Falar um pouquinho também. Eu acredito aí que o maior milagre feito por Jesus nesse momento tenha sido o perdão do pecado. Eu não vejo milagre maior do que isso, até mesmo do que a cura de uma enfermidade. Talvez, no meu entendimento, Jesus tenha querendo mostrar que justamente isso, a cura do pecado, por si só, já é um grande milagre, é o maior dos milagres. Porque a cura física, ela vai acontecer em algum momento. No meu entendimento, eu acredito que quando o Pai vier nos resgatar, essas enfermidades, elas não vão subir. Elas vão ser reparadas, no momento que Jesus Cristo vier, agora, mais tarde, que a gente não sabe quando, essas imperfeições elas não vão subir, então elas vão ser reparadas. Mas a cura do milagre, eu não vejo bênção maior. Você ter liquidado todos os seus pecados aqui, e só quem pode fazer isso é o Pai, mais ninguém. E os escribas, por desconhecimento, até que duvidavam que Cristo era filho filho legítimo de Deus. Por isso que eles questionaram quem é esse homem para dizer que pode curar os pecados. Aí Cristo anunciou que ele era o Filho de Deus. Entendeu? Mas o maior milagre aí nesse momento foi a cura do pecado. Mas como eles duvidaram, Cristo mostrou para ele que pode tudo e realizou também a cura física, para sacramentar tudo que eles tinham falado ali. Porque... Amém. Verdade. Ouvir de Cristo, né? Que os seus pecados estão curados, imagine. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? Estou ouvindo bem agora, Débora. Mais alguém quer falar?
Estou vendo alguém falando aí, não sei se alguém quer A comentar. Rosália está aí. Fátima? Acho que é Fátima que está falando. Fátima. Aleijado, né? Fala do que era cego, que ia nascer cego. Mas, viu? Tá ouvindo? Falei um pouquinho no início, você começou a falar, Fátima. Eu estou dizendo, porque na Bíblia não fala que ele já nasceu aleijado, não. Fala do cego, que sim. já nasceu cego. Mas, como ele foi uma pessoa do pecado, né? Ninguém sabe como foi essa aleijado, que ele nasceu já aleijado. Aí ele falou o quê? Do pecado. Ele não falou da doença. Ele falou do pecado. Então, é isso. Quando ele mandou ele levantar, né? E andar, que ele estava perdoado dos pecados. Entendeu? Amém. Sim. Foi isso. Gente, Muito atrasada. Muito bom, sejam bem-vindos todos os que chegaram depois, todo mundo, Deus abençoe. Então, assim, eu vi que vocês tiveram uma excelente compreensão do propósito desse texto, né? Respondendo aí a pergunta de Adriana, que ela perguntou a respeito de qual que era o propósito de Jesus ali, né, Adriana? Se era curar esse paralítico, se ele era de nascença, Fátima mesmo de nascimento, né? Fátima já falou, o texto não fala isso para a gente. Mas o foco desse texto aqui, Jesus, quando ele fala as coisas, para a gente aqui pode ser um pouco difícil compreender, porque a gente precisa levar para a época. Por que Jesus falou aquilo primeiro? E aí, algumas coisas que eu pesquisei traz o entendimento para isso em relação ao texto. Porque, assim, havia uma crença entre os judeus da época que nenhuma pessoa doente poderia ser curada sem que antes seus pecados fossem retirados, perdoados ou expiados. Então, isso era uma crença dos judeus. Os judeus acreditavam que uma pessoa estava naquela condição por conta do seu pecado. Por isso que uma pessoa acometida pela lepra, hoje nós sabemos que a lepra ela é causada por uma micobactéria, assim como a tuberculose, por exemplo. É uma doença causada por uma bactéria. Mas, na época, a lepra, ela simbolizava o pecado. Inclusive, hoje, aí em Salvador, né? Eu não estou em Salvador. Aí em Salvador, nós temos uma quantidade de pessoas com hanseníase, que é o nome certo da doença, que tem, assim, crescido. Ela não é uma doença extinta, ela existe no nosso meio ainda. Só que existe um tratamento e as pessoas não ficam deformadas, cheias de ulcerações, de feridas na pele, como naquela época. Então, assim, a lepra era um símbolo do pecado. Então, os judeus, eles acreditavam que a pessoa que nascia deformada, que tinha algum problema, era por conta dos pecados. E assim, até hoje, quantas vezes, se a gente olhar o livro de Jó, a gente pode ver que até hoje, gente, eu escuto isso quando eu vejo alguém comentando, deve estar com a vida de pecado, deve ter feito alguma coisa para que passasse por isso. Eu ouvi isso em relação à minha mãe, a minha avó, que é cristã, olha só, a minha avó, que é cristã, quando a minha mãe teve câncer, minha mãe ela era uma serva de Deus, uma pessoa maravilhosa, um exemplo de ser humano aqui, que eu dificilmente encontrei alguém tão reta como ela, assim, não é porque era minha mãe, não. E a minha avó falava assim, nossa, mas que estranho, parece que é alguma coisa, como se deve ser algum pecado que minha mãe tenha cometido para que ela tivesse Pagando câncer. por aquilo, né, Deb? Olha o entendimento, a fragilidade da fé, olha o entendimento errado. E imagine que na época, aquelas tradições daquelas pessoas, os julgamentos errados, né? Então, entre os judeus tinha esse pensamento de que uma pessoa estava daquele jeito por conta do pecado, certo? Não por conta do pecado da pessoa. Nós sabemos que
o mundo ele ficou descaracterizado da origem depois do pecado. Isso é fato. Então, tudo que Deus criou num padrão perfeito foi deturpado. Nós fomos criados para termos saúde plena. A nossa saúde hoje ela é fragilizada. Por quê? Por conta do pecado original, do pecado que existe no mundo, não do pecado particular da pessoa, né? Muitas vezes isso não acontece. É isso que eu quero falar para vocês. E assim, muito bem, nessa passagem, depois que explicou sobre isso, então Jesus, ele fala primeiro essa passagem, olha, perdoados estão os teus pecados. Primeiro porque Jesus, ele vinha curando e libertando, mas até então ele não tinha manifestado perdão de pecados, né? Como o Paulo Fredson falou, a própria Adriana falou, então esse já é o maior milagre. Porque assim, ele precisava também mostrar que ele, como filho do homem, né, que ele se refere a isso, como filho do homem, que é mostrando que ele é o Messias, ele tem autoridade para perdoar pecados, não só para curar e libertar, mas para perdoar pecados e trazer salvação, não é isso? Então, assim, eu vejo 3 milagres. Foram falados 2, mas existe mais um milagre, e eu quero mostrar para vocês. Né? O primeiro foi o perdão dos pecados, e ali Jesus estava falando para mostrar para os fariseus e para os escribas que ele tinha essa autoridade de perdoar pecados. A segunda foi a cura do paralítico, né? Que ele curou o paralítico fisicamente, porque ele viu a fé. Aqueles homens tiveram que romper uma barreira de pessoas que estavam ali nas portas da casa onde Jesus estava. E eles fizeram algo muito inusitado, eles abriram um buraco no telhado e desceram, e não deve ter sido um buraco muito pequeno, né? Porque para descer um paralítico ali... O trabalho que deu... Exato. Eles fizeram esse buraco no telhado e colocou o homem em frente a Jesus, como quem dissesse, olha, nós vamos ter acesso de alguma forma a Jesus, nem que seja pelo telhado. E assim, E uma outra curiosidade que eu vi aqui em relação ao texto, que também é um milagre, eu quero saber qual ser humano consegue ler o pensamento ou consegue compreender ou entrar no pensamento do outro. Muitas vezes a gente pode, diante das circunstâncias, saber o que o outro está pensando, mas a gente não sabe o pensamento. Ninguém tem essa capacidade de conhecer, de sondar o pensamento do outro. Nenhum ser humano. E aqui Jesus, no versículo 4, fala assim, porque no versículo 3, fala assim, mas alguns escribas diziam consigo mesmo, ou seja, eles estavam pensando, este blasfema, né? Quando Jesus fala que perdoados estão os teus pecados, eles falaram assim, quem é esse que está dizendo que pode perdoar pecado? Né? Mas eles falavam nos seus pensamentos, não era um para o outro. Jesus, porém, no versículo 4, fala assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Olha aí. E aí eu trago outra curiosidade para vocês, que essa capacidade, né, como eu falei, ninguém tem, e era um sinal suficiente para demonstrar que Jesus era o Messias. E eu vou dizer por quê. Porque teve um judeu lá, chamado Bar Koziba, certo? Que ele reinou lá por 2 anos e meio, e ele se declarou aos rabinos ser o Messias. Essa pessoa, ele chegou para os Messias, para a nata dos judeus, e falou que ele era o Messias. Mas ele foi desmascarado porque ele não podia ter acesso aos pensamentos. Olha como as coisas são. Então, assim, Jesus, ele prova em todos os sentidos que ele era o Messias, tanto no perdão dos pecados, quanto no conhecer os pensamentos e sondar os corações, e quanto nas curas que ele fez, né? Então, esse texto... Oi. Eu poderia repetir o nome do judeu aí, porque falhou um pouco aí sua fala. Bar Koziba, B-A-R, Koziba, com Z. Então, depois vocês podem pesquisar aí, quem tiver interesse, né? Que ele se declarou para os rabinos como sendo o Messias. Então, provavelmente, ele podia ter
feito algumas coisas que trouxesse alguma admiração, né, para que os judeus, os rabinos o considerassem assim, mas ele foi desmascarado por não ter esse poder, porque o Messias ele vai ter esse poder, ele vai ter o poder, porque ele que criou todas as coisas e todas as pessoas, né? Então, esse texto aqui, ele mostra que Jesus ele é Deus, que ele tem autoridade tanto para curar fisicamente, mas também para perdoar pecados, porque, como ele fala no versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E aí, depois disso, que ele fala do perdão dos pecados, ele dá uma ordem, levanta-te e anda. Ele vem e traz a cura física, né? E a gente já viu essa expressão do Filho do Homem, que Jesus refere a ele mesmo, como o Filho do Homem, sendo o próprio Deus, aquele que veio para salvar. Lá em Daniel 7, se eu não me engano, também faz referência sobre o Filho do Homem, a vinda do Messias, que viria para trazer salvação. Não é isso? Então, esse texto, ele fala sobre esse agir de Jesus, que vai além da cura física, vai também sobre o perdão de pecados. Alguém mais quer acrescentar algo sobre esse texto? Débora, rapidinho, a gente vê aí que durante toda a passagem de Jesus, ele foi sempre provocado, né? Ele foi sempre desafiado. Por mais que por mais milagre que ele fizesse, por mais coisa que ele dissesse, ele mostrava. Ele foi sempre provocado em toda a sua trajetória, desafiado e continua sendo assim até hoje. Ainda tem pessoas que duvidam da existência de Jesus, do que ele fez, se o que está escrito na Bíblia é verdade mesmo. Como já ouvi muitas vezes as pessoas dizer que a Bíblia não tem tanta veracidade, tanta confiança porque foi escrita pelos homens, mas escrita pelos homens, mas inspirada por Deus, né? Então, assim, mesmo depois de tanto tempo, a gente vê ainda gente provocando, duvidando, levantando suspeitas sobre a obra de Jesus e sobre o próprio Jesus em si. Uhum. Eu gostaria de falar também. Então, posso? Sim. Alô? Pode falar. Então, Jesus, naquela situação, ele foi tratar daquele indivíduo. Ele estava preocupado com a pessoa do indivíduo. Ele não estava preocupado com as opiniões, com os pensamentos dos outros. É certo que Jesus estava ali para demonstrar sua autoridade espiritual, não é? Quando Jesus fez os milagres, a finalidade era mostrar que ele era Deus aqui na Terra, porque ele é Deus, mas ele estava se mostrando como Deus aqui naquele mundo. Ele estava se mostrando que ele é o Messias. Mas ele estava preocupado individualmente com aquele homem também. Então, aquele homem foi curado, porque Jesus, simplesmente, ele não queria fazer um show, ele não queria mostrar aos outros exclusivamente que ele era Deus, mas ele se preocupou com a necessidade individual daquela pessoa. E é assim que Jesus Cristo faz com cada um de nós. Ele vai ao nosso encontro e vê as nossas necessidades individuais. É impressionante que hoje, Jesus está no céu como Deus. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, reinando, mas ele se preocupa comigo e com você. E é por isso que nós temos que nos envolver, levando essa mensagem que Jesus se preocupa com cada um. Jesus se preocupa do mesmo jeito que se preocupa com Rosália, com Débora, com Fredson, ele se preocupa com aquele que está lá no passeio, deitado, com a mesma qualidade
vou dizer, a mesma intensidade de amor. E agora cabe a nós, porque ele nos usa. Hoje, ele nos usa. Né? Nós somos as mãos, os braços, os pés, os olhos de Jesus, os ouvidos aqui na terra. Nós temos que ter essa consciência. Então, Jesus se preocupou com aquele homem, pessoalmente, não é? Ok. Amém. Muito bom, é isso. Exatamente. Jesus, ele não estava preocupado, como Rosália falou, em mostrar para ninguém o que ele queria fazer com aquele homem, né? Mas ele também sabia o que viria pela frente. E aí ele se preocupa em mostrar, olha, você está perdoado. E ele cura também, né? Porque ele se importa com todas as áreas da nossa vida, não só com a nossa bênção aqui, mas para a eternidade, né? Vamos dar seguimento, então, e vamos para... Alguém mais quer comentar algo sobre esse tema, esse tópico? Alguém que chegou depois? Senão, a gente vai mais adiante. Então, a gente vai ver aqui, no versículo 9, a vocação de Mateus. E aí, eu gostaria de pedir para Zaide, que eu estou vendo aqui, para ler para a gente, e depois vamos abrir lá em Marcos, capítulo 2, para a gente ver também um detalhe. No versículo 13 a 14, em Marcos, eu vou pedir Jaque. Viu, Jaque? Você abre em Marcos, no capítulo 2, do versículo 13 e 14. Pode ler, Zaide, no versículo 9. Só o 9? Pronto. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me, e ele, levantando, o seguiu. Amém. Amém. E aí, Jaque, pode ler Marcos. Né? Isso. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e eles os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguiu. Amém. E aí a gente vai ver que Jesus, ele tem um propósito, né? Quando ele chama Mateus, que também é chamado de Levi, aí é a mesma pessoa, tá? Mateus, ele era um publicano, né? Ele era um homem que trabalhava nessa parte de alfândega, de coletar impostos, né? A serviço ali do Império Romano. E a gente sabia que alguns deles eram corruptos, né? Eram pessoas corruptas, por isso que, segundo os fariseus, os judeus, eles estavam tão pecadores assim, porque eles desviavam da lei, né? E aí a gente vai ver no versículo 10 até o versículo 13 o propósito de Jesus chamar Mateus para segui-lo, para ser seu discípulo, né? A gente pode ver aí. Eu vou pedir para Zaide continuar lendo para a gente agora do 10 ao 13. Viu? E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Me perdi. O que significa? Misericórdia quero
e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Desculpa que eu estou lendo péssimo aqui. Não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Então, o que vocês entendem assim desse chamado de Jesus para Mateus, que ele era um publicano, cobrador de impostos, provavelmente tinha seus desvios ali de personalidade, de caráter, né? Não sei. Mas ele era considerado pelos judeus como uma pessoa, digamos, indigna de ser relacionado, de ser amigo, de estar junto com. Né? E logo em seguida a gente vê, lá no livro de Marcos, essa passagem fala que, no versículo 15 do capítulo 2, fala: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ou seja, Jesus estava na casa de Mateus, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, Jesus chamou Mateus para segui-lo. Mateus era um homem que tinha seus amigos, né? Mateus chama Jesus para um jantar ou para um almoço, e ali Jesus se encontra com os amigos de Mateus. E aí a gente vê um propósito de Jesus em se achegar a essas pessoas, né? E eu gostaria que vocês falassem o que vocês perceberam, assim, no texto. Deve. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele se refere a pecadores e publicanos, né? E, na verdade, como você colocou aí, os publicanos, eles eram como muitos políticos, né? Que a gente tem aqui, que se corrompem, né? Quer dizer, pecador é pecador. Ele poderia falar com pecadores, né? Porque a pessoa que rouba, né? Eles eram acusados de ladrões, ele está em pecado também. Mas só que não eram todos, né? Quando ele coloca ali publicano, né? Os fariseus tinham ele como ladrão, mas nem todos eram, né? Mas acabavam levando a fama toda, né? É isso. E por isso que eu creio que tem essa distinção aqui de pecadores e publicanos. E se refere também eram doentes, né? E a pessoa que está em pecado, ela está doente, precisa de ajuda, né? De libertação, no caso desses aqui, né? O texto que nós lemos anteriormente, né, foi a cura, né, do paralítico. Aqui já foi mais a libertação, que eles venham se libertar, né, do pecado, daquelas práticas erradas, né. Especificamente nesse trecho eu entendi isso. É isso, aí a gente vê que Jesus não faz acepções de pessoas, né? E, no fundo, eu imagino que Jesus imaginava ou sentia o incômodo de Mateus, porque ele não se sentia bem, eu acho, no que ele fazia. Ele era uma pessoa, tipo, meio inquieta. Tem uma série que passa sobre a história de Mateus, que mostra que ele era, tipo assim, uma pessoa meio que autista, alguma coisa assim, fala alguma coisa de Mateus, ele, tipo, tinha nojo de pisar em certos lugares, ele tinha algumas coisas, assim, psicológicas. E quando ele conhece Jesus, ele fica, assim, baratinado, porque ele sente aquela presença, aquele poder nele. E ele se sente incomodado agora em fazer as coisas erradas. E o chamado dele foi muito forte, né? Porque ele sentia a diferença agora do pecado, das coisas erradas, e ele se sentia fora daquilo, porque ele ainda estava, mas ele não queria mais estar. Então, ele percebeu que ele estava fazendo as coisas erradas. Isso é legal, né? A pessoa perceber. E quando Jesus, ele dá a chance, e a simplicidade de Jesus, de chegar a ele, que era um homem assim, um publicano, uma pessoa que tinha uma reputação, um cargo, né? Uma condição muito alta. E os pecadores, vamos imaginar que naquela época eram as pessoas assim, vamos imaginar, pobres, as pessoas sem religião, né? Porque os religiosos tal tinham um certo poder, né? Os fariseus, os escribas. E eu imagino que quando Jesus chega a uma pessoa de uma referência, isso trouxe um impacto para a sociedade, né? Jesus chamar aquela pessoa para representar o reino dele. E Mateus, ele foi um grande homem de Deus, né? Com todo
o seu conhecimento que ele já tinha da lei. Aí ele foi curado, porque Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Então, ele percebeu isso, que ele era uma pessoa dessa. Né? A gente perceber, porque às vezes a gente não enxerga o nosso erro, não enxerga onde a gente está errando, né? E a primeira coisa que eu acho que é a gente reconhecer o nosso pecado para a gente aceitar Jesus. Enquanto a gente achar que a gente faz tudo certo, cumpre a lei, faz tudo certinho, Jesus não está na nossa vida. Uma coisa interessante nesse texto, né, muito bom o que vocês comentaram, é que primeiro Jesus ele chega quebrando os tabus sociais, né? Ele chega se misturando mesmo. Porque, assim, como a Adriana falou, os fariseus, os religiosos que se diziam cheios da lei e vivendo e seguindo à risca a lei, que no fundo a gente sabe que não é bem assim, que ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Eles causavam um distanciamento das pessoas. E Jesus vem fazendo a diferença, trazendo o reino de Deus para essas pessoas que se sentiam rejeitadas, né? Como se eles não fossem aceitos por Deus. Então, Jesus chega para todos, inclusive para as pessoas que não viviam segundo a lei dos fariseus, não é isso? Então, ele chega assim, ele condena esse sistema legalista dos fariseus de alcançar a justiça, né? Qual que era o sistema dos fariseus? A palavra arrisca. Por isso que Jesus fala lá no versículo 13, ó, ide, porém, e aprendei o que significa. Vocês precisam aprender o que significa. Eu quero misericórdia e não rituais e sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Arrependimento. Jesus falou isso com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, ele era um fariseu. Mas ele vai até Jesus e fala, olha, é fato que Deus é contigo, porque o que você faz só é feito se Deus for com você. E aí Jesus fala, olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Você conhece, Jesus estava dizendo para Nicodemos assim, você conhece a lei, você pratica a lei, mas isso não basta. É necessário arrependimento, nascer de novo, deixar a velha criatura, ser uma nova criatura. Essa era a mensagem que Jesus falava para Nicodemos. E aqui ele fala para esses fariseus, né, que estavam ali questionando por que Jesus estava comendo com os pecadores. E ele fala, olha, vocês precisam aprender além da lei, que eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero que vocês sejam o braço de Deus aqui na terra, como Rosália falou, que hoje nós somos os pés. O que é o corpo? O corpo, ele é os pés, ele é as pernas, ele é os braços, as mãos, os ouvidos, os olhos, a boca. Não é isso? Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. A cabeça coordena o corpo, orienta, tem domínio sobre o corpo. E o corpo obedece aonde a cabeça manda ir. Se a gente tiver esse entendimento, então a igreja, ela obedece a Cristo, né? Rosália falou, hoje nós somos representantes de Cristo aqui na Terra para fazer o que ele fez, para que a gente possa, antes, quando ele estava presente aqui, ele curou, ele levou o reino de Deus em ensinamento, hoje somos nós, por isso que ele fala, ide por todo mundo, pregue o evangelho, ensine tudo o que eu tenho ensinado a vocês, né? É como se nós estivéssemos perpetuando o agir de Jesus enquanto ele estava aqui como ser humano. Hoje nós somos, através do Espírito Santo, temos essa função como cristãos, né? Então, nesse texto aqui, Jesus chega quebrando os tabus, tendo, qual é a palavra? Ele não se associa, mas ele se junta a todos. Porque quando ele chama Mateus, ele não queria chamar só Mateus, ele queria chamar o grupo de Mateus, que Mateus representava. O grupo dos publicanos, que era rejeitado pelos judeus, e ali Mateus, ele tinha amigos, né, que eram pecadores, como todos nós somos, e ele chega ali à mesa
come com eles, né? Ele bebe com eles, ele tem uma comunhão com eles e ele ensina o reino de Deus ali, né? E os fariseus, eles ficam, tipo assim, perguntam para os discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque eles não se misturavam. Eles achavam que eles eram os escolhidos e bastava eles e ponto. Os outros vão se perder, estão perdidos, e eles não se importavam com isso. Mas Jesus veio fazer diferente, né? Então é isso, enquanto os fariseus desconsideravam as pessoas por conta do comportamento passado, Jesus via uma necessidade espiritual. Aquelas pessoas para Jesus eram importantes. Jesus via ali uma necessidade de levar a salvação, certo? E assim como Jesus chamou Mateus, e logo depois se sentou à casa de Mateus, e ali ele fez uma transformação na vida daquelas pessoas, assim também somos nós, quando o Senhor nos chama, é para que não seja só a gente, mas a nossa família, nossos amigos, nossos colegas, né? Esse é o propósito. Quando Jesus chama um de nós, é para que ele tenha acesso a outros, além da gente, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação a respeito? Eu achei espetacular, Débora, esse foco que você deu aí. E principalmente no comentário com relação à questão de como Jesus utilizava e como ele combatia a questão né, do próprio capacidade que se tinha, né? Como se os escribas e os que sabiam tudo, como você comentou sobre Nicodemos, porque Jesus, na verdade, ele não usava teologia, né? Aquela questão de aprofundamento. Hoje o dom e os talentos são dados a alguns que, né, claro que homens que estudam e que a gente precisa dessas informações para que a gente tenha ferramentas para repassar o evangelho, para passar alguma informação, né? Aí, então, a teologia, ela completa isso, mas não que Jesus, né, se prevalecesse desse conhecimento profundo, dessa coisa da diferença, porque, na verdade, eles tinham essa separação exatamente porque eles achavam que sabia tudo. O Nicodemos fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio era algo difícil porque tinha que ser mais com eles tinham que ter uma posição social, então um descendente, né, de Davi, um homem que andava de sandálias, de farrapos, né? Então ele achava que, né, quem era aquele ali, né? Aquela pergunta que se fazia tanto. Então é muito legal, eu adorei esse último aspecto aí. Débora, bom Oi. dia. Eu também quero fazer um breve comentário aqui. Na verdade, não é nem comentário, é só falar aqui que quando Jesus fala que desejo misericórdia, não sacrifício, ele também fala, e no caso, tem isso no Velho Testamento, em Oséias 6:6, que ele fala sobre isso. Ele não, né? No caso, o Oséias, né? Acho que é profeta, não sei. Para mostrar mais uma vez que Jesus veio cumprir a lei, né? E aí está lá em Oséias 6:6, quando diz: desejo misericórdia, não sacrifício. Só isso. Amém. Obrigada, Sheila. É isso Débora. mesmo. Só um minutinho, Fredson. É isso mesmo, porque o reino de Deus, ele não é sobre a lei, ele é sobre o amor e a misericórdia, né? Claro que a lei, ela veio para, naquele momento, como também hoje, trazer um ajuste para a gente, como cidadão, como pessoa. Nós vivemos numa sociedade que precisa das leis para que as coisas aconteçam de forma mais organizada, mais ordenada. Mas não é assim que se entra no reino de Deus, porque a palavra fala que aos homens é impossível a salvação pela lei, por isso que é pela graça, é pela misericórdia de Deus, né? Claro que a lei, como Jesus falou, ele não veio para descartar, desprezar a lei, não, é para cumprir a lei.
Mas não é através da lei que a gente vai ser salvo. A gente é salvo pela graça. A lei é só para nos trazer um ajuste, é um balizador para que a gente possa saber o caminho que a gente tem que andar, o caminho da moral que agrada ao Senhor, né? Mas o que ele quer é arrependimento e é amor ao próximo, né? Pode falar, Fredson. Você comentou aí em um trecho que Jesus também, quando ele escolhe alguém, é porque essa pessoa pode disseminar para muitas outras pessoas. Eu falo assim, especificamente no meu caso, eu não tive uma base evangélica, né? Frequentei quando criança, mas não com tanta fervura. E agora, recentemente, voltei um pouco mais de quase 4 anos. Tenho aprendido bastante, mas ainda é muito difícil para mim. Ou eu não estou sabendo conduzir para poder disseminar isso para outras pessoas. Eu tento levar o que eu aprendo aqui no PGM, aqui no EBD, e em reuniões presenciais, em conversa com amigos, tudo o pouco que eu aprendo, mas ainda não consegui convencer ninguém a vir. Alguns participam assim no PGM, até na minha família mesmo vem, ouve, mas acho que eu não vejo interesse e aí não dá continuidade. Isso me dá uma certa tristeza, mas fico seguro porque tenho Jesus. Minha família também é toda de origem católica, entendeu? A gente respeita, porque Deus não olha a religião, mas assim, mesmo outras pessoas que não são de religião católica, para a gente convencer essas pessoas a vir para cá e conhecer um pouco de Jesus, é um trabalho bastante duro. Não é tão fácil como eu achei que seria. Mas, assim, a gente não pode desistir, né? A gente é aqui que a gente aprende, a gente vai tentar continuar nessa luta de continuar disseminando a palavra de Deus, compartilhando um pouco do que a gente aprende no dia a dia com outras pessoas. Eu gostaria de falar, aproveitando aí, pegando o gancho da fala de Fredson, para vocês. Então, Fredson, você pode ter calma, porque você está aprendendo. Mas nós precisamos sistematizar a forma de ensinar as pessoas a levar o evangelho. Então, é neste ponto que nós precisamos trabalhar. A Igreja Discipuladora, a EBD Discipuladora, não é? Porque muitos irmãos querem levar o evangelho às pessoas e têm dificuldades. Por quê? Porque não aprenderam. Tudo na vida a gente tem que aprender. Jesus nos colocou aqui para aprender. Mas eu quero dizer a você, Fredson, que existem pessoas que são mais difíceis da gente chegar a elas com o evangelho. Existem outras que são mais sensíveis. Na maioria das vezes, a gente encontra o mundo hoje é tão secularizado que as pessoas, Deus para elas é uma coisa muito, vamos dizer assim, tênue, muito fraco, as pessoas não dão muita atenção a isso, elas vivem nos seus sofrimentos, nos seus problemas, mas elas, de um modo geral, não dão atenção, e é por isso as dificuldades que você tem encontrado, mas continue orando que o Senhor vai abrindo a oportunidade, Eu tenho visto como você tem crescido, eu observo, porque eu sempre fui professora e eu observo por uma questão natural, não é algo... Eu aprendi a observar como professora as pessoas. Então, tudo é uma questão de aprendizado. E, claro, o Espírito Santo está conosco. E quando eu vejo você interessado em levar a mensagem,
é este o nosso propósito de EBD discipuladora, porque nós temos os batistas. Quando eu falo nós estamos falando os batistas, é quem eu posso falar. Nós conhecemos muito a Bíblia, conhecemos muito, de um modo geral, nós conhecemos muito, mas nós aplicamos pouco a Bíblia para estimular os outros a conhecer, a falar de Cristo. Jesus Cristo chegou ali e disse a Mateus: vem e segue-me. Mateus era aquele publicano, provavelmente tinha coisas que ele fazia que não estava dentro dos propósitos de Deus, porque ele, vamos dizer assim, ele era um cobrador de impostos, devia cobrar a mais. Mas Jesus chama com a intenção, como Débora levantou a possibilidade, a intenção de conquistar o coração de Mateus, porque ele conhecia o coração de Mateus, era alguém que estava sensível ao Evangelho. E segunda coisa, chegar àqueles amigos. Tanto é que Jesus vai almoçar na casa de Mateus e lá estão os amigos de Mateus, os publicanos, os pecadores, não é? Então, Jesus sempre está com essa intenção. Então, nós precisamos também ter a intenção. Nós não podemos só ir falando, mas precisamos ter a intenção. Nesse momento, a escola, a EBD, é um pequeno grupo, não é pequeno grupo multiplicador ainda, mas é um pequeno grupo muito, vamos dizer assim, poderoso para o conhecimento da palavra. Nós temos que compreender que a EBD é assim, se não o mais forte, é um dos mais fortes grupos para conhecimento da palavra, não é? Mas é preciso ter a aplicabilidade, porque senão Jesus Cristo quis multiplicar o evangelho. Quando ele foi para a casa de Mateus e conheceu todas aquelas pessoas e se envolveu, né? E nós também precisamos fazer isso. Não podemos guardar o conhecimento só para nós. Mas, Fred, fique tranquilo que, ao longo do tempo, com certeza, se você está buscando a orientação do Senhor, aqui e ali, alguém vai se despertando. Levar o evangelho, Fredson, não é fácil, não. A gente pensa que a gente vai arrebanhar muitos. Não, mas Jesus Cristo nos ensinou que é para irmos um a um. Se você ganhar um, você fique sabendo que você não sabe a projeção disso, né, no tempo, porque aquele indivíduo que aceita Jesus, você não vai saber o que vai acontecer com ele, se ele vai levar a família dele a conhecer o Evangelho, se os filhos dele vão conhecer. Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos fazendo uma projeção no tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus vai usar. Então, fique tranquilo, vá falando. Aqueles que por acaso, às vezes a gente tem ansiedade de converter a pessoa, mas quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. A nossa responsabilidade é falando, é ir discipulando de acordo com a oportunidade. Se o indivíduo der a brecha para a gente trabalhar, explicar, se relacionar, a gente, então, vai trabalhar nessa brecha que ele deu. Outros não querem dar a brecha, então a gente não pode forçar. Tudo é muito livre, muito espontâneo, porque foi assim que Deus fez conosco. Tá? Fique tranquilo, vá fazendo o que você está fazendo. E Fredson,
Para a gente, Fredson. Fredson. Opa, escuto, sim. E para a gente que se sente assim, né, muitas vezes, não só você, muitos, em Filipenses 4, no capítulo 3, diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Verdade. E nessa luta de querer conquistar pessoas para Cristo, eu já estou pecando, né? Com a minha ansiosidade. Quem sabe que a ansiosidade é algo que não agrada a Cristo, né? Começando já errado. Não, Viu, você não Fred? está errado, viu? Desculpe, vou falar uma vez, você não está errado, não. Nós temos que estar preocupados, sim, em levar o evangelho. Não assim, nós sabemos que a direção é de Deus, mas nós precisamos ter um pouco de ansiedade, porque senão nós nos acomodamos. Não, Deus faz o dia que Ele quiser. Não, esse papel é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, como o pastor Pímaco disse, não, sempre ele fala, o Espírito Santo não trabalha no vazio. Nós somos as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos de Jesus, né? Do Espírito Santo, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós somos tudo isso para o trabalho. Não se preocupe, não precisa ficar ansioso demais, mas precisa ter uma certa ansiedade por fazer. Eu observo em mim mesmo, quando eu estou muito tranquila, as coisas não saem como deveriam. Mas quando eu tenho um nível de ansiedade, não precisa ser grande, mas tem um certo nível de ansiedade por fazer, aquilo me move a fazer. Viu? Primeira coisa que ele deve fazer é o testemunho dele, para ele chegar a algumas pessoas e não ir atingindo logo as pessoas. Ah, porque você é isso, porque você vai acabar no inferno. Não, ele tem que primeiro mostrar o testemunho dele, porque através do testemunho dele as pessoas escutam. Como eu passei por um momento ali na Lapa com a senhora católica chorando. Aí estava me incomodando aquilo ali, ela chorando, por causa de uma blusa que ela mandou fazer, da católica, e o homem fez grande. Ela perguntou logo para mim, você é católica? Não. Eu digo, por quê? Você vai me vender? Eu digo, não, senhora. Aí, através do meu testemunho, eu conversando com ela convenceu. Aí depois eu disse, na Bíblia, né, eu botei a senhora minha... Não está falhando. Manda ela desligar, irmão Raimundo. A Desligar. internet está falhando, Fátima, mas deu para entender o que você falou. Aí, tá bem. Então, terminou ela aceitando, comecei com ela. Avise a ela, irmão. Fátima, caiu, parece que caiu agora totalmente. Depois você conclui que a internet estava falhando. Parece que ela tem um testemunho aí, né? Ficou oscilando, depois caiu de vez. Parece que a nossa irmã tem um testemunho, ela aproveitou a oportunidade ali, né? E levou como tem que ser. Meus irmãos, olha só, já são 8h48. Aqui em Guanambi o culto começa às 9 horas. Eu tenho um louvor para passar e depois a gente vai para as orações. Eu não sei se Rosália tem algum aviso ou alguém mais. Se tiver, a gente pode falar. Viu, Jaque? Pode colocar compartilhar? Já posso compartilhar?
Sim. Eu quero, diante desse estudo, quero colocar a aplicação. Eu Sim. quero, na verdade, colocar, não, propor a aplicação. Estudamos, o conhecimento foi lançado, e que aplicação vocês vão realizar dentro desse conhecimento, dentro da visão de vocês, né? Dentro do próprio conhecimento, mas dentro da visão de vocês. Como é que vocês vão trabalhar esta semana para aplicar o conhecimento que vocês obtiveram hoje? Que atitude vocês vão ter? Eu gostaria que cada um, no próximo domingo, cada um de vocês, não são muitos, né? Cada um de vocês apresentasse algo no começo da aula, no início da aula, apresentassem algo que vocês fizeram, uma experiência que vocês tiveram, não é? Em relação ao estudo de hoje, em relação ao que Jesus realizou, em relação a quem Jesus chamou, a relação aos acontecimentos. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E aí? E você? Você está disposto a ir aos doentes? Então, nesta semana, busque uma oportunidade para ir aos doentes. Doentes, não sei se físicos, doentes espirituais, doentes que precisam de Cristo, doentes que precisam de sua oração. Vocês já pensaram em escolher uma das pessoas que vocês têm contato e passar a semana orando por ela, pedindo a Deus a bênção sobre ela, o cuidado de Deus sobre aquela pessoa? São aplicações. Jesus Cristo diz que ele veio para os doentes, e nós, como seus servos, ele diz, segue-me, ele diz, vá, e então, eu desafio vocês essa semana a escolher alguém dos seus relacionamentos e passar a semana orando por essa pessoa, e depois dizer para ela, olha, fulano, eu estou orando por você, como vai você, como vai sua vida? Eu estou orando por você, eu escolhi orar por você essa semana, para que Deus te abençoe, que às vezes a gente fala que está orando, a pessoa fica assustada. Não, eu estou pedindo a Deus que abençoe você na sua vida, nos seus problemas, nos seus negócios, no seu emprego. Eu escolhi você para orar, para Deus derramar as bênçãos sobre você. Busque se aproximar, assim, dessa pessoa. Todos, cada um escolha um e faça isso. Do professor ao aluno, tá bom? É a aplicação desse estudo dessa semana. Muito bom, Rosário, estou aprendendo. Vou fazer isso também. Amém. Vamos ouvir o louvor. Eu já faço isso.
Amém. Amém. Muito Belo louvor bem. esse, viu? Eu conhecia É, uma versão mais antiga, né? Na gravação mais antiga, né? Foi uhum. regravada. E É. ele tem tema do nosso estudo, né? Jesus chamou Mateus e chamou para restaurar ele e todo o seu entorno, e é isso que ele